Bom dia, 19 de setembro de 2025. Como foi o dia de vocês ontem? Espero que bem. Ontem foi dia difícil, dia de andar um pouquinho no centro. Então, vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje, a oração vai ser breve e creio que seja um momento de ouvir ao Senhor. Já pedimos bastante, já agradecemos, né? Acho que é um momento agora de ouvir, de deixar o Senhor falar, de contemplar as coisas que ele tem feito. Às vezes ele faz coisas tão perfeitas nos mínimos detalhes, mas por ser pequenas a gente acaba passando despercebido. Então eu convido você no dia de hoje a observar ao seu redor o que o Senhor tem providenciado, os milagres, as maravilhas, o contemplar, né, a existência do nosso Deus e tudo o que ele faz à nossa volta. Às vezes são coisas que do dia a dia, coisas normais, né? Mas que se você parar para olhar nos mínimos detalhes, é de Deus, certo? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, primeiramente bom dia a Deus, bom dia Espírito Santo. Esteja no controle do nosso dia, Senhor. Vai visitando todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Pai, vai botando todas as enfermidades, Senhor, aos seus pés, Pai. Em nome de Jesus, que todas as enfermidades venham se render ao poder de Jesus. Em nome de Jesus, vai visitando cada um de uma forma especial, Pai. Pois o Senhor sabe, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente, sabe de todas as coisas, pode todas as coisas e está em todos os lugares. Então o Senhor conhece a necessidade de cada um nesse dia, Pai. Eu peço que o Senhor possa estar visitando, Pai. Visita com teu espírito. Leva providências, Senhor. Leva recurso, Pai. Derrama sua cura, Deus. Em nome de Jesus, vai alcançando, Senhor, as pessoas que precisam de salvação, Pai, as pessoas que têm vontade de se render a Ti, Pai, mas se sentem impedidas, Senhor, ficam protelando sempre. Ah, quando eu tiver assim eu vou. Quando eu parar de fumar eu vou. Quando eu parar de beber eu vou. Quando eu parar de cheirar eu vou. Quando eu parar de usar droga eu vou. Mas o Senhor que convence do pecado e da justiça e do juízo, o Senhor fala, venha como estiver. Então, Pai, nesse momento, vai lá, visita, resgata, Pai, traz para perto de Ti, Deus, em nome de Jesus. E vai dando a consciência, Senhor, que quem limpa é o Senhor, quem trata é o Senhor, quem cuida é o Senhor, que ele e ela só precisa vir. Precisa reconhecer o Senhor como seu Salvador, Pai, como uma pessoa que vai socorrê-los, em nome de Jesus. Coloca o teu Espírito Santo para soprar a tua verdade aos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus. E envia teus anjos, Pai. Envia os teus facilitadores, Pai. Envia as pessoas que estão dispostas, Senhor, a aconchegar, a acolher e a cuidar, Pai, em nome de Jesus. Envia, Deus. Envia as pessoas que vão catar os carrapichos, Senhor. As pessoas que vão cuidar das feridas, Pai. Para que essa pessoa veja o real valor que ela tem para Ti, Pai. Que ela vale mais que todo mundo, Deus. Então que o Senhor possa estar enviando, Deus. Envia, Senhor. Envia seus trabalhadores nessa terra, Pai, para cuidar, para zelar, Pai, para ajudar a se limpar, Deus. Em nome de Jesus, eu nem sei por que eu entrei nesse tema, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe aonde isso vai chegar. Então, que o Senhor possa estar abençoando, Deus. Abençoa, resgata, Pai. Resgata, Senhor. Tira das mãos do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, traz para a tua luz, traz para perto de ti, Pai. E envia, Senhor. Envia teus filhos, Pai, para resgatar, para trazer, Senhor. Em nome de Jesus, que essas pessoas venham se sentir cuidadas, que as mãos humanas que vão cuidar deles, Pai, passe o teu toque, o toque divino, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Fugi totalmente do que eu tinha pensado em orar, mas o Senhor sabe todas as coisas. Amém. Vamos pro devocional. Eu, hein? Até me perdi. 19 de setembro, o tema do devocional é um relacionamento profundo, tá? O Senhor ouviu o clamor de Elias. 1 Reis 17, 22. Talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele. Nossa leitura está lá em Salmo 106 e a palavra-chave é relacionamento. Vamos lá. Salmo 106. Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os feitos poderosos do Senhor? Quem pode anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e que praticam a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, ó Senhor, com teu favor para com teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais, nós cometemos a iniquidade, nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no Mar Vermelho. Mesmo assim, ele os salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o Mar Vermelho e este secou. Assim, os conduziu através do abismo como pelo deserto. E ele os salvou da mão daquele que os odiava, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos, nem um só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e a Arão no santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia. A chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso, ele disse que os destruiria, não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto, para derrubar também a semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Eles também se ajuntaram com Balaal, Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, eles o provocaram à ira com as suas invenções, e a peste desceu sobre eles. Então, levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isto lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés.
porque provocaram o seu espírito de modo que ele falou imprudentemente com seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos e aprenderam suas obras, e serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, nos quais sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi poluída com sangue. Assim, eles se contaminaram com as próprias obras e se prostituíram com suas próprias invenções. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou a sua própria herança. E ele os entregou nas mãos dos pagãos, e aqueles que os odiavam passaram a governá-los. E os seus inimigos também oprimiram, e foram trazidos à submissão debaixo de suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas provocaram com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia ele entendeu a sua aflição quando ele ouviu o seu clamor. E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Ele também fez com que tivesse misericórdia deles, aqueles que levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor, nosso Deus, e recolhe-nos no meio dos pagãos, para que demos graças ao teu nome santo e triunfemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Relacionamento profundo. O Senhor ouviu o clamor de Elias, 1 Reis 17, 22. Talvez Deus tenha falado mais baixo para você chegar mais perto dele. Leitura foi em Salmo 106, relacionamento é a palavra-chave. Elias, um homem extraordinariamente usado por Deus, manteve uma relação íntima e profunda com o Pai. Ele viveu diversas experiências extraordinárias e sobrenaturais, orou durante 3 anos e não choveu, resultando em uma severa seca. Testemunhou a ressurreição de um jovem, filho de uma viúva, desafiou reis pela autoridade e direção de Deus, entre muitos outros feitos. A intimidade que esse homem tinha com Deus foi além do que imaginamos, de modo que ficou muitos de seus planos a Elias, de modo que ele confiou muito de seus planos a Elias, a fim de que ele o estabelecesse na terra, segundo a vontade de Deus, e resultou em grandes feitos. Algo, porém, que nos ensina muito é o fato dele estar escrito em Tiago 5,17, que Elias era um ser humano como todos nós. Ou seja, a relação de intimidade que esse homem tinha com o Pai não era exclusividade dele, mas está disponível a todos que a desejam. O Pai nos criou para isto, não para sermos filhos distantes, mas presentes, que buscam dia após dia. Saiba que esse relacionamento não apenas pode transformar a sua vida, mas irá capacitar você, assim como Elias, a ser um instrumento de Deus para levar o seu nome e graça a muitos. Que a profundidade e o relacionamento de Elias com o Pai inspirem você a ir mais profundo, sabendo que há muito mais disponível. Por isso, não se acomode, mas dedique-se a conhecer mais de Deus a cada dia. Que Deus use sua vida para tocar gerações. Amém. E é isso, pessoal. Bom dia. Até amanhã. Fui.